E um delegado de polícia, Dr. Renato Gaião, pode ser demitido por conta de um assassinato ocorrido no sertão do estado. Naquela ocasião, um agente penitenciário foi morto e estava ocorrendo em um bar lá no sertão um encontro de motociclistas, boa parte ligada ao grupo dos Abutres. O delegado faz parte deste grupo. E muito embora não estivesse na confusão que resultou no tiro que tirou a vida do agente penitenciário, ele foi alvo de uma investigação. Uma no âmbito criminal, ocorreu sobre o assassinato. Outra no âmbito administrativo, ocorreu sobre a conduta do delegado. O assassinato, inclusive no âmbito criminal, foi mudado para lesão corporal seguida de morte. Já o caso administrativo, considerando que o delegado fazia parte do grupo dos Abutres e considerando que o local em que ele estava existia vestígios de uso de droga, o relatório da SDS recomendou a demissão do delegado. Veja a matéria. O parecer, através da portaria, pode ser acatado ou não pelo governador Paulo Câmara. O processo administrativo contra o delegado foi instaurado depois da morte de Charles Souza Santos, de 41 anos, ainda em janeiro do ano passado. O homem participava de um encontro de motociclistas em Afogados da Ingazeira, no sertão do estado. Depois de insistir para ir ao banheiro, ele foi espancado e atingido por um disparo na virilha, provocado durante a confusão pela arma de fogo dele, uma pistola .40. Charles chegou a ser socorrido, mas morreu dias depois. José Renato Gaião aparece nas imagens logo após o espancamento. Segundo o delegado, ele ajudou a polícia. Eu percebi a briga e me dirigi ao local. É minha obrigação. Eu fiz a minha obrigação. Quem diz isso que eu fiz a obrigação, não sou somente eu. Os policiais que atenderam a ocorrência concordam com esse fato. A minha função maior foi isolar o local de crime e por isso que foram encontrados vestígios de uso de entorpecentes lá, foi porque a gente isolou o local de crime. Durante a operação policial em abril do ano passado, 6 homens foram indiciados pela morte de Charles. A operação Duas Rodas prendeu metade dos suspeitos. Contra um deles, um ex-policial militar do Rio Grande do Sul, havia um mandado de prisão em aberto por outro crime. Todos inicialmente responderiam por homicídio triplamente qualificado. Charles e os suspeitos, assim como José Renato Gaião, eram membros dos Abutres Motoclube. Só que, de acordo com o delegado, os agressores são de outra unidade. Esse grupo não é um grupo de péssimas referências, não é um grupo desamonador. Faz parte desse grupo diversos coronéis do Exército, coronéis da Polícia Militar, delegados de polícia, promotores de justiça. O nosso patrono é o Coronel Telhada. O Coronel Telhada, ele é membro do Abutres, ele é o fundador das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar em São Paulo, é o quarto deputado estadual mais votado do estado de São Paulo. Não são bandidos que fazem parte, que compõem e dão a cara a esse motoclube. As pessoas que praticaram esse ato, essa agressão vil contra o agente penitenciário, aquela covardia que foi praticada contra o agente penitenciário, vão responder pelos seus atos. Eu estava presente com os membros da minha sede, que não é a cidade da qual aqueles envolvidos na ocorrência fazem parte. Contra a portaria ainda cabe recurso tanto na esfera administrativa quanto na justiça. Eu tenho certeza que quando isso chegar na mão do governador, isso vai ser analisado de outra forma. Porque há ali o depoimento do presidente do inquérito dizendo que sem a minha colaboração não teria sido tão fácil chegar a essa conclusão, a identificação dos suspeitos. Está ali o depoimento dos policiais que participaram da ocorrência de que eu não fiz nada de errado. Eu não me expus com bandido. No parecer em que recomenda a demissão do delegado, o secretário de Defesa Social cita que José Renato Gaião foi autuado por prevaricação, ou seja, retardar ou deixar de praticar um ato que seria obrigatório para ele como delegado por conta de interesse pessoal. O parecer do secretário refere-se ao crime como homicídio. Esse crime foi desqualificado para lesão corporal seguida de morte, que não é um crime leve, é um crime grave, mas foi desqualificado antes da conclusão do meu processo administrativo. O que me parece é que esse parecer estava pronto antes mesmo da conclusão do procedimento.
Isso que o delegado fala ao final é muito sério, né? Porque dá a entender que não teria sido um relatório feito com justiça, aguardando os fatos até o final, porque ele refere-se a situações que já teriam sido modificadas. Ou seja, o relatório fala de homicídio quando o próprio acompanhamento criminal já transformou em lesão corporal seguida de morte. E fala também de uma pronúncia que não teria ocorrido, teria sido anulada. Enfim, para mim já parecia estranho você recomendar a demissão de um delegado por ele fazer parte de um grupo de motoqueiros, ou por ele estar presente em um local onde houve consumo de drogas, principalmente se você considera que os vestígios só foram localizados pela investigação porque o delegado garantiu o isolamento da área. Muito bem. O governador ainda vai analisar esse relatório para tomar a decisão dele e pode haver, inclusive, até um recurso à justiça com relação ao relatório da Corregedoria. De acordo com a assessoria de comunicação da Secretaria de Defesa Social, o caso ainda está sendo analisado pela Corregedoria.